Pessoas que não entendem o que a gente diz, parece que estão ouvindo grego, ou já usadas pelo próprio maligno para incomodar a gente, vem lá e diz assim: ah, então você era um enganador por revelação, então você mexia no sentimento das pessoas com mentira. Negativo. Porque se eu fosse esse que você pensa, eu estaria lá enganando, ganhando dinheiro para a instituição, obviamente, porque também eu era um otário, não sabia pegar para o meu bolso. Eu digo que eu era um otário porque era assim que os outros falavam. Olha lá o crentão, olha lá o cristãozão, o otário, o religioso demais. Não sabe que religião é dinheiro, não sabe que religião é farsa, não sabe que religião não aprendeu, é novato, é neófito, é inocentezinho. Não aprendeu que a jogada é revelação e dinheiro, revelação e dinheiro. Eu temo a Deus, sirvo a Deus, não sirvo igreja dos homens. Então é essa revelação aí que o missionário se orgulhava tanto. Eu estou dando a revelação, dom que eu lutei muito. Orei por 7 anos para ter o dom da revelação, ou dom de cura, sei lá. Orou um monte, deu revelação. Revelação que muitas das vezes era uma jogada. Aqui tem 500 pessoas que estão com dor de dente. Tem mais de 10 mil pessoas ali de púlpito, lá deve ter 500 pessoas com dor de dente ali. As pessoas são maquiavélicas, né? Elas vê o vídeo ou não vê o vídeo todo e sai falando besteira. Eu falei nesses vídeos sobre revelação, inclusive na live dos irmãos que eles confirmaram também, o pastor Wilson confirmou lá que ele revelava, ele revelava. Só que no meu caso, do Wilson, ele participou das sacanagens. Eu sabia das sacanagens dentro da IPDA e não queria participar. E uma das sacanagens que eu percebi foi essa revelação. Tanto é que eles andavam dando profecia para mim, revelação para mim, dizendo que eu tinha o dom da revelação e que eu não tinha que temer, porque eu já orei o suficiente, eu já tinha esse dom, era só eu abrir a boca que Deus ia falar, ia confirmar e esse dom ia ser acontecido. Então o que aconteceu? Eles me induziram a revelar, porque na época o obreiro, ele não era apto para pregar, ou não era chamado, não era nada, se não tivesse a dita cuja revelação. Na realidade, eles tentaram me corromper, e eu não me corrompi, e saí dessa instituição. Que a principal coisa era eu ter que mentir em revelação. Ah, então você é mau caráter. Não, não é que eu era mau caráter, é que você não entende o que eu estou tentando dizer. Eu estou dentro da igreja de obreiro, só pregava e orava, chamava os outros para orar, os obreiros. Aí esses obreiros começavam a dizer que eu tinha o dom da revelação, que eu tinha o dom da revelação. Mas Deus não me passava nada, ou uma ou outra revelação, que eu posso crer que seja de Deus, e que dizem até muitos que eu, ao dar essa revelação da parte de Deus, se cumpriu, enfim. Então eles ficavam com isso, que eu tinha, então eu tinha que me virar. E o meu me virar era tipo, tá a igreja lotada com 100 pessoas, eu tenho que dar a revelação para essas 100. Ou como dizia o pastor Wilson ali, eu tinha que ser criativo. Mas eu não era criativo, porque primeiramente eu estava temendo a Deus, segundo, eu tinha pouco tempo de experiência de obreiro, terceiro, eu não queria mentir. Eu sentia que era mentira, que eu estava dizendo da minha cabeça. Mas eu não estava concordando com aquilo. Diferente de muitos que mentem descaradamente e não sentem remorso pela mentira. Não sente nada por estar mentindo. Cada vez crio estratégia para mentir, ludibriando o povo assim para ganhar dinheiro. Como que eles invertem as coisas, a gente denunciando essa imundícia, eles acham que a gente estava fazendo imundícia. Eu nunca revelei pedindo dinheiro, como os farsantes faziam. Diziam que revelavam tudo de todo mundo pedindo dinheiro. Eu nunca revelei pedindo dinheiro. Tipo aqui, vamos fazer um voto de 100 reais, Deus está me revelando que vai te dar a bênção que você precisa. Eu não tinha essa coragem porque eu via que isso era uma mentira. Depois de tantas denúncias, na própria IPDA saiu na circular que era proibido revelar voto, pedindo dinheiro. Mas isso também é uma balela, porque eu cheguei em São Paulo, lá eu estava descumprindo isso. Estava lá algum diretor dizendo o seguinte: não, o pecado é revelar o voto, veja bem, mas não pedir a quantia do voto, porque ele vive de dinheiro, ora bola, tem que estipular o valor mesmo. E eles tentaram corrigir uma coisa,
que era associada à petição de dinheiro, que era a revelação. Mas não dava porque também a revelação era furada. E os outros não cumpriam isso. Só estava ali na circular de bonito. Agora eu cumpria. Eu não revelava voto. Eu não induzia ninguém a dar dinheiro da igreja à base em revelação. Ok? Eu soltei algumas revelações, geralmente de cura e de bênção para pessoas, mas eu não explorei elas com dinheiro. Isso que eu digo, ali de bênção e de cura, você pode inventar, você pode ser criativo. Porque, tem alguém aqui que está precisando de uma bênção. Aí a pessoa levanta a mão, você escolhe quem quiser. Foi assim que eu trabalhei. Teve uma irmã lá que eu dei 2 revelações de cura, e ela sempre levantava a mão porque estava com problema no coração, cardíaca. Chamei ela 2 vezes, mas na realidade, se fosse verdade, era só uma revelação. O restante eu soltei. Outra vez eu revelei porque copiei, vi gente fazendo isso, que Deus estava dando livramento para uma pessoa do gás explodir na sua casa. Isso é porque eu ouvi uma revelação e copiei. Era nesse sentido, eu não enganei no sentido monetário, que é o pior. Se eu induzir, foi nisso aí. E por isso que eu não queria mais isso, porque eu estava mentindo e copiando revelações dos outros. Eu me recordo que talvez 2, 3 revelações foram verdadeiras. Uma que eu tive um sonho, soltei para alguém. Outra que eu tive numa vigília, Deus ia dar uma bênção espiritual, e a pessoa depois pegou a dirigência da igreja. Foram essas. Acho que, particularmente, acho que foram verdadeiras, mas pode ter sido mentiras também, coisa da minha mente. E eu não tenho medo de dizer o que eu estou dizendo, e diante de Deus já pedi perdão, porque eu fui induzido, eu não fiz o que eu queria. Eu fui compelido, obrigado a fazer o que eu não queria. Quando eu vi que eu estava sendo induzido a mentir, porque eu não tinha esse dom que eles achavam que eu tinha, me forçaram dizendo que eu tinha, eu não tinha, pelo menos, o dom para revelar diretamente várias pessoas, como eles faziam, que na realidade isso nem é dom, isso é induzimento, mas que eu tinha era um dom de revelação por sonhos, que isso já até se confirma até hoje. Volta e meia eu tenho alguns sonhos revelatórios de muitas coisas. Por exemplo, eu sonhei que o Lorival ia me processar, estava procurando eu para me caçar. Se confirmou, depois eles me mandaram uma ameaça de processo. Deus revelou a morte da minha avó, por sonho também. Deus me revelou um livramento do meu tio, no ano passado, foi por sonho também, que eu acordei e Deus mandava orar por ele. Então isso eu acredito. Deus opera, sim, Deus revela, mas são poucas vezes. E tem algo específico. Não é soltar 500 revelações por dia. Mas eles queriam que a gente soltasse 500 revelações por culto ou por dia. E eu estava vendo que aquilo ali era mentira. Então eu disse para Deus, não vou ficar mais aqui. Não tem como eu ficar. Eu vou ficar aqui para estar mentindo no nome do teu Deus? Eu vou ficar aqui para estar mentindo em teu nome? Para dar lucro para essa igreja? Para ter uma aparência de santo? Porque o obreiro que não tivesse revelação não era considerado santo dentro da IPDA. Tinha algum pecado escondido, estava masturbando, estava pegando algumas meninas, não estava sendo usada porque realmente estava em pecado. Ainda tinha mais isso. Você não queria pecar em mentir em revelação, tu não revelava muito ou até nem revelava, era taxado como não santo, como não revelador, ou melhor dizendo, como não homem de Deus, né? Era taxado como se fosse um qualquer, não uma pessoa de Deus. Eu me recordo uma vez a minha tia já estava pensando sobre isso, porque provavelmente ela estava em luta de espírito que nem eu. Em muitos cultos ela revelava a poucas pessoas ou nem revelava. Me recordo que um dia ela não revelou. Os fãs de revelação ficaram doidos. Não vai ter revelação? Um falou lá. Não. A revelação já é a palavra, a minha tia disse, e vamos orar aqui para que Deus venha abençoar cada um. Foi isso que ela fez. Eu creio que ela já se arrependeu também dos pecados, porque ela deve ter dado também muita revelação na cabeça dela. Eu não digo que isso é de Satanás, porque cada caso é um caso. Aquele caso que a pessoa, como é o meu caso, foi induzida, forçada a revelar, e às vezes até mentir, Deus perdoa o tempo da nossa ignorância e a obrigação que ali ocorria, tá? Agora, aqueles que sabem o que estão fazendo, estão mentindo descaradamente,
e não se arrepende, esses Deus vai cobrar. Por isso a minha revolta quando eu saio da instituição, que eu fico revoltado com Deus, perdão, e com essa religião. E eu tenho 2 anos terríveis da minha vida, que muita revolta, porque eu ficava questionando: Deus, eu não fui mentiroso na tua casa, eu não enganei ninguém, eu não lucrei com nada, eu fui um tolo, inclusive para esses líderes aí que estão rindo até da minha cara, porque era o santão demais. Para quê? Porque prosperidade eu não tive, bênção eu não tive, só tive incomodação dentro da instituição. Quando levantei como me levantaram como obreiro, que eu nem queria também ser obreiro, e quando fui lá, que eu queria fazer as coisas certas, e não dava para fazer, e queria me induzir à revelação, e eu fiquei: não, chega, Deus, não vou ficar aqui revelando mentiras, não vou. Se é que eu tenho que ficar aqui nessa igreja para ser um obreiro e ficar revelando mentiras, então que eu saia. Porque se eu largasse tudo e ficasse como membro, eles iam ficar me atacando sempre lá. Tá em pecado, era obreiro, caiu na fé, tá fraco na fé. Eles iam ficar me atormentando com aquilo que eu sei como é que é. E a gente com a verdade entalada na garganta, doido para falar. O YouTube aqui ajuda a gente a falar essa verdade. Muitos anos ele ficou dentro de mim, e eu lançava para fora comigo mesmo, porque não tinha ninguém para me entender, compreender. Falava para minha mãe: não, o diabo te pegou. Falava para o fulano: não pode olhar para o homem. Não pode olhar para o homem. Se não pode, por que eu preciso ficar dentro da igreja então? Tem que ficar só com Jesus. Sem falar que a pior coisa que eu vi foi o dirigente dizendo: tá vendo? É aquela pregação ali que você tem que fazer, junto com revelação, pedindo dinheiro. Estava me indicando o certo para dar lucro para a instituição ali para ele, e depois vinha um cachê para mim. E eu recusei aquilo. A proposta indecorosa que eu falo aí num vídeo, desse título. Agora, dizer que eu mexi com o sentimento das pessoas, eu não mexi. Eu não enganei pessoas por querer. Nas revelações falsas, claro, enganei. Mas não foi coisa premeditada, uma coisa forçosa da própria sistemática religiosa. Faz as pessoas pecarem sem querer. Foi algo assim: já entendi o macete aqui, hoje eu vou pegar desse povo tolo 20 mil reais. Vou soltar as revelações, já estudei demais, já sei, já vi o Facebook lá de cada um, já sei da situação de cada um, do sofrimento de cada um. Vou soltar aqui revelação aqui do jeito que eu quero, e o povo vai dar dinheiro. Que é assim que eles fazem. Esses que são reveladores Kodak, que revelam CPF, RG, serial de número da nota de R$2, que revela placa de carro. Você seja mais ladino, não perca o seu cérebro. Aceitar Jesus não quer dizer que você vai perder a sua racionalidade. Esse setor, você que é professor, professora, vai para essa igreja ser enganada com revelação, cadê a sua sabedoria? Você sabe lecionar e você não sabe discernir as coisas? Como é que pode a cegueira intelectual tomar conta? E espiritual também, claro. Então, quando vocês viram eu falar de revelação, que eu revelei mentiras, que eu fui um revelador Kodak, é no sentido que me obrigaram a revelar. Eu não queria revelar. Diziam que eu tinha o dom, que eu achava que não tinha. E se tinha, era só revelação e sonho, e não dessas aí que eles jogam em cima do púlpito. Como eu não era esperto para jogar essa revelação em cima do púlpito, eu larguei tudo fora. Chega. E olha, eu fiz 10 cultos. Acho que foi isso. Só isso. 10 cultos. Como pregador. Mas eu não revelei, acho que em 10 cultos. Talvez em 8. Foram poucos. Diferente de muitos por aí, que revelam até hoje coisa da sua própria cabeça. E tem aqueles que fazem o seguinte. Pode ver, quando eles jogam essa revelação é da cabeça deles. Que eu fiz isso. Copiando eles. Aqui tem um irmão que Deus quer entrar com a providência na justiça. Você tem uma ação lá no judiciário e Deus vai lhe dar vitória.
Quer a benção? Você joga. Mas fica assim com a pulga atrás da orelha. Será que tem alguém aqui mesmo com isso? Se tiver ali 20 pessoas, é complicado. Será que tem alguém com isso aí mesmo? Então, quando você fica em dúvida, você fica olhando as pessoas. Acho que aquilo ali não tem, aquilo ali não tem. Eu acho que isso aqui é mentira na minha cabeça. Aí ele diz assim, não quer? Não quer? Então não posso fazer nada. Bate palmas e louva a Deus. Olha, se a pessoa não vai querer a benção, se é realmente a benção de Deus, e se a revelação é verdadeira. Tem aquela outra que todo mundo levanta a mão e aí o cara só diz que não, o camarada, o pregador vai dizer que não quer a benção, não quer a benção. Todo mundo levantou e não é a pessoa. Quem é a pessoa então? Quando não se tem um desafeto dentro da própria igreja, que o camarada dá uma revelação, tem um aí que está perseguindo a obra. Se você não se arrepender, Deus vai fazer mal contigo. Deus vai fazer mal em ti. Vai te castigar. Não quer? Aí claro, a pessoa desafeta não vai levantar. É uma maneira de intimidar lá em cima. Para outra pessoa lá escutar abobrinha. A pessoa que ele tem um desafeto. É isso aí, tem tanta sacanagem. Examine, deixe de ser otário, examine, grave as revelações da tua igreja e fique em casa analisando se aquilo ali é verdade ou não. Se for verdade, vai se cumprir, mas se não, não vai. Estude, deixe de ser otário. Não precisa de mais revelação, já temos a palavra de Deus. Sim, revelação é algo perigoso, porque Deus não faz confusão. Algumas são de Deus. Olha, a que são de Deus se cumpre, querida ou irmã Kelly. As que são de Deus se cumpre. Por exemplo, me deram uma revelação que eu ia ter um Celta vermelho. Até hoje estou esperando esse Celta vermelho. E não é que eu ia trabalhar para adquirir o carro. Eu ia ganhar de alguém esse Celta vermelho. Cadê essa pessoa? Já faz mais de 10 anos isso. O camarada soltou. E dizia que era muito em breve que eu ia ganhar. Não se cumpre. Aí vai vir aqueles fãs de revelação. Mas a minha se cumpriu. Eu fui curado. Você é um herege, você não quer entender, isso aqui. Eu estou falando aqui de falsas revelações. Não estou falando de revelações verdadeiras, que a verdadeira se cumpre. Agora tem que ver se cumpriram na sua vida de fato, né? Você que diz que se cumpriu. Tem que ver. Às vezes você está mentindo para não escandalizar a obra. E Deus não se agrada disso. Denuncie. Nem veio uma pessoa, comentou hoje aqui no canal. Eu pertenci a essa igreja tal, por 20 anos, e tem tanta coisa para falar. Eu disse, abra um canal, fala o que tu tens. Quanto mais gente tiver com o canal aberto falando a verdade, mais esses picaretas vão deixar de ser picaretas. Mais esses salafrários vão deixar de estar ganhando dinheiro do povo com mentiras. Mas Deus vai fazer justiça contra esses imundos. Muitos até estão na mesma condição que eu estava lá. Esses eu não crucifico. Porque esses têm temor de Deus e Deus vai falar com eles, eles vão se arrepender e vão parar. Porque Deus é misericordioso com o temente. Agora, com aquele que não é temente, que só pensa em dinheiro, aguarde. Eu vou falar aqui, vocês vão ficar doidos comigo, mas eu vou falar aqui. Davi Miranda mentiu em revelações. Quer acreditar? Acredite. Inclusive com a profecia que deu, que logo ele depois morreu, né? Que ele dizia que era uma revelação de Deus. Muitos não vão. Acreditar é verdade. Mas Deus me revelou. Temos que fazer o conserto. Aí ele vai devagarzinho, né? Aí você pensa, conserto. Eu estou em pecado? Conserto. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Conserto. E chega no final e vai dizer assim, conserto que nossos dízimos também. Para não ter, em 2015 amaldiçoado, por não ter isso. Aliás, para não ter dores, sofrimentos. Aí acaba falecendo. O próprio revelador revelou para si, né? Que ele não estava fazendo conserto, então. Simone, sem medo de errar, era muita coisa na cabeça dele, querida. Vocês vão ver muito ainda desses pastores aí que vocês acreditam. Revelador, Kodak, aquele Fernando Salles, Leonardo Salles, essa tal aí de Itacuja do Pixar, Renato da Carvalho. Meu Deus, vocês estão muito na inocência. É que nem diz aquele ditado, não sabe de nada, inocente. Com todo respeito.
Eu também era inocente. Mas quando eu vi como é que era a coisa, e olha que eu estou falando de 2008, imagina hoje. Também, Frederico Frank, verdade. Eu não digo mentir. Na emoção pode confundir também. E, como eu disse, esses sinceros, irmãos, Deus vai mostrar para eles que eles estão cometendo erro. Porque o sistema religioso faz eles errarem. O próprio irmão Sandro Márcio é da IPDA. E ele já falou que essas revelações tem que tomar cuidado. Que ele também já cometeu erros em revelações. Então Deus vai tratando com todos que foram induzidos a mentir em revelação ou a falar coisas de si por conta, né, entendeu? Do sistema. Agora aquele que faz com dolo e com culpa, esse aí é réu do juízo, se não se arrepender. Porque lá no céu não entra quem ama e pratica a mentira. Não, sim, na sede eu vi, em outros lugares da Santa IPDA eu vi que dá no mesmo, entendeu? A própria Lorena, que é a santa da sede aí que vocês cultuam, né? Não sei se o Hollywood é da santa, mas os outros cultuam ela, deu revelações mentirosas. Não adianta dizer que não é mentira, porque foi mentira. Tem uma revelação que Deus era com uma mulher que estava pegando dinheiro dentro da sala, todo mundo sabia na congregação. Que Deus de confusão é esse? Que revelação de bênção é essa? Se ela jogou, é dela. Agora, vai saber se ela já não sabia da causa e jogou aquela revelação com intenção para exaltar aquela mulher. Todo mundo ficou assim. Aí ela se engrandeceu, a mulher, que pegava 50, 100 reais todo mês sem pedir, sem falar necessidade, na sala. E aí começou lá. Sabe por que ela pegava o dinheiro? Para mandar para o filho que estava morando na Espanha. Na Espanha ou em Portugal, na Europa. Por que não pedia? Olha, irmãos, ajude eu estou necessitado. Então que fique claro quando alguém aí disser: ela estava enganando também. Não estava enganando. Justamente o contrário. Eu estava me incomodando com aquilo, me aborrecendo com aquilo, contra o meu querer. Eu estava fazendo coisas e com o meu temor a Deus não deixou eu ficar muito tempo ali. Inclusive por conta disso eu deixei de tomar 2, 3 ceias. Disse de outras coisas também. Eu tomei 2, 3 ceias em seguida. Eu queria já sair desde outubro da instituição, de 2018 mesmo. Eu comecei a pregar em janeiro de 2018 e já em outubro eu queria sair. Aí fui me arrastando até que eu preguei a última vez, eu abri o último culto lá por janeiro, final de janeiro de 2009, e resolvi dar um fim. Porque ele achava assim: sair da igreja são traidores, vão para o mundão agora fazer coisa equivocada. Mas lá estava se mentindo, em nome de Deus. Para que coisa mais equivocada que essa? Não adianta dizer que não era mentira, porque é mentira, porque eu sei, eu sei. E se eu for examinar toda a revelação de todo mundo que dá por aí, eu vou dizer para vocês, mais de 90% é mentira. É coisa jogada, é expertise. Agora, quem é fã de revelação, eles dão revelação. Inclusive você vê essa gente aí que parece putica, só com revelação. Vê a Ereni, revelação que o neto. Porque se ela disser dela própria, o povo não acredita. Mas se disser que Deus revelou, aí o povo acredita. Porque eles querem colocar o rapaz por várias questões. A outra vem dizer que Deus revelou o oculto e o escondido, que é aquele linguajar todo. Engraçado que Deus revela para ela a podridão de uma festividade, né, que ela viu, e viu também as críticas, e por isso fez essa manifestação, mas ela não consegue ter uma revelação que o Bruno não tem intenção de fazer nada de mal para ela. Aí como esse Deus vagabundo aí que eles dizem que serve, né, não revela, porque não revela mesmo. Lembrando que eu não estou aqui falando do Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro revela a verdade. Agora esse aí que eles dizem que revela, quando já aconteceu a coisa, por que Deus não revelou para essa que já estava colocando esses símbolos aí há muito tempo na santa? Porque esses símbolos, negócio de vela, de Halloween, essas coisas, já desde ano passado, lá em outubro, quem que não lembra que fizeram um culto de velas na sede? Aí Deus não revelou para ela ali. Revelou agora, porque veio muitas críticas nesse culto preto aí, da escuridão do diabo, tá? Porque eu não concordo com a igreja preta.
Eu concordo com muitas mudanças que estão ocorrendo aí, mas com essa igreja preta eu não concordo. Para mim é a mesma coisa que ir para um lugar escuro, lúgubre, e não presta de nada. Se é para mim para um culto preto, eu vou para magia negra, eu vou para rituais satânicos, eu vou para um show de rock and roll para ficar todo pretão, heavy metal, tal. Não, culto a Deus é um culto totalmente diferente dos demais cultos. É um rito, uma homilia totalmente diferente. Aí Deus não revela. Revela depois que aconteceu o fato. Você já viu? Isso aí já é um exemplo da picaretagem. Esse revelador que revela tudo depois que acontece. Ele não revela antes. Depois que acontece. Que nem aquele pastor Aleluia. Deus revelou para ele orar e chorar para o Júlio César. Mas não revelou que o Júlio César estava preso há mais de um mês. Porque não chegou a informação para ele. A notícia para ele. Então eles revelam com base em notícias. Às vezes até com base em coisas que eu digo aqui no canal. Como por exemplo, ele viu aqui no meu canal, que eu já falei no passado que o Davi Miranda foi uma espécie de sacerdote Eli, que passava panos quentes nos filhos, melhor dizendo. Ele foi lá, da revelação, que Deus tinha matado Davi Miranda. Vê como é que procede essa loucura. Maria Aparecida. Eu e meu esposo, nós somos obreiros, e porque não temos dom de revelação, somos desprezados. Nós também não cremos nessa revelação, só cremos na palavra de Deus. Amém? E Deus abençoe vocês. Está no caminho certo. Assim como o irmão Zé lá da minha congregação, um senhor idoso, que dizia, coitado, queria tanto ter o dom, mas não tinha. Não tinha porque não sabia enganar. Era um obreiro lá, com seu valor. Não mentia, morreu assim. E assim foi para o céu. Sem mentir em revelação. O Lorival tem falhas, mas uma virtude dele foi essa de não revelar depois que veio dos Estados Unidos para o Brasil. Que antes ele revelava. Isso inclusive é um missionário vivo, né? Sim, tem que ter conhecimento e coragem para contestar o erro, exatamente. Senão morre no erro. Mas se aquelas pessoas morrerem no erro sem saberem de fato que estavam erradas, Deus até tem misericórdia. Agora é o problema, tipo eu, sabendo que eu estava sendo induzido ao erro, sabendo que eu estava sendo compelido a revelar mentira. Se eu continuasse daquele jeito que eu estava, eu ia sofrer mais consequências de Deus. Eu estava mentindo no nome de Deus. E Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então não brinca com Deus, não minta em nome de Deus. Então na minha época, meus caros, a coisa era diferente, né? Agora com essa época do Davizinho, que eu creio que os obreiros agora não vão ser obrigados a revelar para se levantar como obreiros. E sim vão ter um curso teológico para pregar a palavra, que era o certo que tinha que ter. Na realidade, eu vou ser franco, acho que nem creem em Deus. Eles creem num Deus mamon, num dinheiro, eles querem saber de dinheiro. A igreja, meus caros, vão ser realistas, é dinheiro, mas dinheiro. A igreja não vive sem dinheiro. Então um pastor aí, que em breve talvez eu faça um vídeo, eu já vou encerrar, que disse que tem que dar o dízimo, e não é da IPDA não, é de outra igreja. Falando um monte aí do dízimo, dinheiro. Então que fique claro aí sobre a revelação. Eu não dava a revelação com a intenção de enganar as pessoas. Eu dava a revelação porque era compelido a dar com aquela questão. Então eu dava aquela revelação com a indução, porque tinha que dar, senão eu era um homem cheio de iniquidade, não era um homem de Deus. E não porque eu queria dar para enganar as pessoas e ganhar dinheiro. Não ganhei nada com isso. Não ganhei nem um centavo. Volta e meia aparece uns aí que não sabem nem o que significa, cuspir no prato que comeu. Você só cospe num prato que come, você verdadeiramente comeu uma comida. Se você realmente ganhou um prato de comida. Eu não ganhei nenhum prato de comida da IPDA. Nem a marmita lá da Fundação Reviver, eu ganhei. Eu comprei com 5 reais. 5 reais. Foi até minha tia Ladi que comprou, acho que naquela época. Uma vez que eu comprei com meu dinheiro, outra vez foi ela que me deu. Foi isso. Tá? Eu não ganhei nenhum prato de comida da IPDA. Só dei dinheiro para a IPDA. Então não venha com essa com cuspir no prato que comeu. Não tem essa expressão. Tem cuspir naquilo que está errado.
Até uma própria música do Raul Seixas de Marcelo Nova fala, né? Cuspir na estrutura para mexer com a estrutura, cuspir alguma coisa para mexer com a estrutura. Acho que a música, se fosse Cabral. São todos mentirosos, vão pagar o preço, já estão pagando. Exatamente. Deus abençoe a todos. Então, os irmãos compreenderam exatamente, porque vai vir sempre os haters contra a minha pessoa, eu denunciando o erro, eu sendo contra aquilo que eu estava fazendo de errado, eles vão querer dizer, você estava enganando. Não, era o sistema que mandava a gente, compelia a gente a enganar, se era o caso. Mas eu não enganei com lucro, porque eu não ganhei nada. Não ganhei nem um centavo de PDA. Toda a minha pregação era de graça, o culto era de graça, eu não ganhava nem para gasolina, nem para viagem. Aliás, uma vez a pessoa que levou eu de carro ganhou, acho que gasolina. Outra vez, fazer uma campanha, fui a pé, andar 3, 4 quilômetros a pé. Ok? Outra vez o meu primo Júnior levou, que agora acho que é até membro da IPDA, tá? Me levou de carro. Foi inclusive que tirou uma fotografia minha do eu pregando, que é um outro primo meu, de uma outra tia, a tia mais nova da minha família, da família da minha mãe. As coisas têm que ser ditas como que elas são. Abraço e até a próxima.